estar com vocês. Sei da responsabilidade desse altar e principalmente da minha missão aqui hoje. A minha missão aqui hoje é trazer uma palavra. Como o pastor Wagner já adiantou para vocês, eu sou um missionário que hoje estou pastor, mas acredito que em breve volto para a missão. Ouvi ontem uma palavra do homem de Deus, Djalma Toledo, que disse que quando estava com uma igreja muito grande, muito consolidada, em determinado lugar, Deus falou para ele para recomeçar, porque Deus queria assim. E ontem eu confesso que meu coração gelou, um frio na barriga eu senti, porque ele falou uma coisa muito forte que a gente admira e acha lindo, né? Quando Deus nos convida para fazer algo, o primeiro sonho, aquele sonho, a gente vai empolgado, porque afinal de contas é um sonho e a gente tem quase certeza que tudo vai dar certo. A gente vai empolgado. Mas quando Deus nos chama para recomeçar não tem empolgação. Recomeçar é coisa de homem e de mulher de Deus. Recomeçar é para pessoas que acreditam que Deus está no controle, mesmo que a primeira vez que tu tenha feito tenha dado errado, ou aquilo que tu já fez, Deus manda você fazer de novo. E aí você sente as dores que passou no início, sente aquilo que vai ter que passar de novo, e Deus tem falado comigo que é tempo de recomeçar. Eu estou pastor na comunidade cristã Lugar de Filho, na cidade de Alvorada hoje. Para honra e glória do Senhor Jesus, uma igreja que nesse exato momento está tendo um culto. E a minha esposa está lá de comandante hoje. Amém? E eu vim aqui servir ao Senhor na casa junto com vocês. Então eu não quero me demorar, eu quero entrar diretamente na mensagem. E eu queria dizer que quando foi me dado o título da mensagem, sempre quando penso em pisar no altar da AME, para mim é motivo para tremer a perna, por causa que eu sei o que significa esse altar a nível de homens que estão na casa, homens de Deus, e a nível dos homens que já passaram por aqui. Hoje, quando eu fui olhar ali a página, dei de cara com o deputado Marcos Feliciano, que vai estar aqui no Congresso. E eu comprei muitos DVDs dele quando eu me converti, para ouvir aquele cara pregando, e eu ouvia Deus falando comigo através da vida daquele cara. Assim como também me converti ouvindo Cassiane, e sou fã. Quando eu sou cantor de rap, para quem não sabe, na verdade eu estou aposentado, hoje eu sou pastor da igreja. Estou aposentado no rap, digamos assim, quase. Mas uma vez fui dar uma entrevista na rádio e os caras perguntaram para mim assim: Juliano, qual o teu maior sonho? Não, qual as tuas referências musicais? Qual os tipos de cara que tu escuta? Pensando que eu ia falar de pregador luz, cantor de rap gospel aí. E eu falei, cara, eu só escuto Cassiane e os pregadores. Eu só escuto Marcos Feliciano. Essa é a minha raiz. E que coisa boa. Eu tenho orgulho da minha formação. Eu fui formado no fogo, no pentecostal, sabe? Naquela coisa boa, sabe? Sem eu saber, eu fui apresentado para Jesus com dias de vida na igreja. E depois disso, virei bandido, assassino. Fiz coisas que vocês não têm noção. E num belo dia, estou descendo a favela, desnorteado, depois de ter brigado com a esposa, que hoje é minha esposa. Fazem 8 anos que a gente está casado. Já missionário, pregando em tudo quanto é lugar. Vi a porta da igrejinha que eu fui apresentado aberta. Parei meu carro ali, desci e perguntei, tem uma senhora aí, que eu me lembro dela muitos anos atrás, ela tinha um coque, uma saia mais comprida. Por acaso ela está aí, chamavam ela de missionária. Olha, não era para ela estar aqui, porque ela fez uma cirurgia hoje, ela está com 72 anos de idade. Mas acredita que a mulher veio hoje aqui na igreja? E eu, tem como eu falar com ela? Só quero pedir uma oração para ela. E ela veio lá de dentro e eu olhei para ela e falei assim, eu tinha 36 anos na época, estou com 41 hoje. E eu falei para ela, a senhora não vai lembrar de mim. E ela olhou para minha cara assim, a minha família são tudo meio zoiudinho, então ela deve ter identificado. E ela assim, eu lembro sim, tu foi apresentado nessa casa para o Senhor Jesus. E eu falei, é verdade mesmo. Então Deus tem um projeto para a tua vida. Ela não sabia que eu já era convertido, ela não sabia que eu estava vivendo uma vida com Deus, mas ela tinha certeza que aquele menino que foi apresentado com meses de vida iria viver a promessa do Senhor. E naquele dia eu estava vivendo. E qual era a promessa do Senhor para mim naquele dia? Pegando o gancho, vivendo a verdade, porque missão se faz com a nossa verdade.
E qual era a minha verdade nesse dia? Parece constrangedor no altar de uma igreja falar isso, mas naquele dia eu estava numa crise no meu casamento, um colapso, uma adaptação, com anos já convertido, vivendo a verdade a toda luz do Evangelho. Mas essa é uma verdade dos nossos dias, essa é uma realidade sobre nós. Eu quero que você lembre, se você não nasceu no lar cristão, a forma que o Senhor te encontrou, qual era a verdade e que condição você foi encontrado quando o Senhor te chamou, e qual é a sua verdade hoje. E agora, fazendo esse comparativo, a verdade que você foi encontrado para a verdade que você vive hoje, você vive a verdade de Jesus, ou você ainda vive um conhecimento de Cristo, mas ainda vive a sua verdade, a sua velha verdade? E falando sobre verdade, missão se faz com verdade, e eu me perdi no meio da missão por causa da minha verdade, porque nós não queremos encarar a realidade e a verdade sobre nós, sendo que nós temos uma informação sobre a verdade absoluta, que é Jesus. Essa verdade, Jesus, é o caminho, é a forma que nós devemos nos mover, mas nos detemos muitas vezes, quem nós éramos, agora não pego mais em arma, agora não cheiro mais pó, agora não ando mais loucão que nem eu andava, não faço mais as coisas que eu fazia, mas ainda sinto coisas que eu sentia quando vivia naquele mundo lá. E nós temos que encarar a verdade, e essa verdade tem a ver com o que tem dentro de nós e o que nós sentimos, por pessoas, por coisas e em situações. Mas pastor, Jesus, naquele determinado momento que apertou o cerco e ele foi orar no Getsemane e pediu para os guris esperar, ele olhou para o céu e pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você lembra disso? A verdade de Jesus naquele momento era que ele não queria o cálice, mas qual foi a verdade que ele executou? Contudo, não seja feita a minha vontade. Deus, eu estou levando diante de ti o que eu estou sentindo, contudo, o que eu estou sentindo não vale, o que vale é o que tu quer que eu faça e seja. E é difícil, irmãos, mas uma característica do meu ministério é ser transparente. E eu confesso que eu estou num momento de transição, de mudança, de transformação do meu caráter. Embora pastor há 3 anos, 4 anos de pastor, 3 anos de comunidade fundada por mim, embora alguns membros e uma carreira consolidada, embora conhecido por muitos por causa da música e por causa das pregações que já preguei, ainda continuo numa transição. Por quê? Porque o caminho, Jesus, Ele sempre vai nos pedir a sua verdade, para que a nossa verdade se transforme na verdade dEle. E eu quero ilustrar isso hoje, rapidamente, com uma palavra. E eu quero que você leia comigo, somente, por enquanto, 2 versículos de Atos, no capítulo 2, versículo 46, por favor. E eu quero apresentar o nosso evangelista que está me acompanhando hoje aqui, Júnior Sete, meu amigo, meu irmão, um irmão mais novo que eu tenho, e evangelista na casa junto comigo, ministro de louvor também, pregador da palavra, que me acompanha hoje. Atos 2, versículo 46, eu quero usar esses 2 versículos, e depois eu falo outra parte desse livro, desse mesmo capítulo. Atos 2, versículo 46 e 47, eu quero ler com vocês, se você puder ler comigo. Vamos lá? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Só que, bom, eu vou ter que agora caminhar numa história para poder chegar aqui. A história começa Jesus caminhando pela beira da praia, e eu fico imaginando, sempre quando eu lembro de Jesus, eu imagino aqueles cabelos ao vento, aquela roupa batendo o vento, e aquela multidão vindo, e aqueles olhos calmos, aquele olhar calmo, aquela coisa toda. Embora por ele ter nascido onde ele nasceu e ser do povo que ele era, ele não é aquele estereótipo americano que é olhos claros, barba loira e tudo mais. Eu vejo ele assim porque eu vi muita ilustração dele assim, e eu imagino ele assim, ele caminhando na beira da praia, e quando ele está passando pela beira da praia, uma multidão comprimindo ele, e ele precisando agora ensinar essa multidão propositalmente, porque tudo que ele fazia era proposital, porque ele vivia exatamente o propósito de Deus, e veio nos ensinar a viver esse propósito de Deus.
Adão descumpriu o propósito, desonrou Deus e colheu o fruto disso. Jesus veio e disse: então agora eu vou alinhar todo esse povo, ensinando eles a viver o propósito. E ele está caminhando pela beira da praia, vivendo o propósito. Até que ele encontra uns caras na beira da praia, puxando os barcos para a beira da praia e lavando rede. Aí ele chega nos guri e diz para Pedro: meu, tem como tu emprestar o barco aí? Para eu subir nesse barco e usar ele um pouquinho aí? E eu acredito que Pedro, pelo que eu conheço de Pedro, pelo que eu imagino de Pedro, Pedro era um cara turrão, brabão. E esse Pedro deve ter dito: cara, te empresto, porque ouviu quem era ele. Uma multidão sempre acaba gerando crédito. Pedro emprestou o barco, Jesus subiu no barco. Pedro está esperando agora o seu barco desocupar, continua lavando as redes, e Jesus prega durante mais ou menos 2 horas. Nessas 2 horas que Jesus prega, terminando de pregar, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vamos entrar no barco e vamos jogar a rede? Pô, Jesus, eu que manjo de pescaria, saí de madrugada, não deu nada, não está dando muita coisa, e essa hora provavelmente também não vai dar, mas sob a tua palavra, ou seja, já que tu está falando, Jesus, eu vou ir contigo, como quem diz, é na tua conta, viu? Se não acontecer nada, Jesus, é na tua conta, viu? E Jesus, eu imagino naquele momento pensando: é comigo, Pedro, bota esse barco dentro d'água e vamos. Quando você entrou na igreja pela primeira vez, alguém te convidou dizendo que Jesus ia mudar a sua vida, e você colocou isso na conta de Jesus. Você entrou e ele mudou, cara. Foi ele quem mudou, foi ele quem te pegou. Tu não consegue nem explicar como aconteceu, mas quando tu viu, tu estava chorando. Eu me lembro, eu bandidão, chorando. Como assim, cara? O que está acontecendo comigo? Estou amolecendo. Não, Jesus estava entrando. E eu me lembro que Pedro entra para dentro d'água, você conhece a história, eles jogam a rede, puxam a rede, aquele monte de peixe. Pedro se prostra porque viu que aquilo era algo sobrenatural, que nem a experiência sobrenatural que você teve com Deus. E por causa dessa experiência sobrenatural, você entregou a vida para Jesus. E por causa dessa entrega, você mudou de vida, amém? Pedro viveu exatamente isso. Viu uma experiência sobrenatural e deu crédito à experiência. Agora ele volta para a beira da praia e diz: eu não posso andar contigo porque eu sou pecador. E Jesus: para. Vem que eu vou te fazer pescador de homens. E a partir de hoje eu vou te entregar um novo projeto para a tua vida. E ser pescador de homens é o que, irmãos? É transmitir o evangelho que te transformou. Quem é que lembra, por favor, do início da conversão que tu queria pregar para todo mundo? Só eu? Eu era motoboy no Cenoura Pastéis, ali na Capitão Montanha com a Siqueira Campos, Praça da Alfândega ali bombando de morador de rua. Comprava vários pastel e parava para entregar um pastel para os caras. Aí, meu, um pastel, louco que ele perguntasse alguma coisa. Daí quando não perguntava, eu dizia: Jesus mandou te entregar. Quem? Jesus, aquele que salvou minha vida, aquele que me transformou, aquele que... Eu queria pregar, eu queria ser pregador do evangelho. E eu pregava para essas pessoas, porque aquela era a minha verdade. Diziam que agora minha vida é transformada, eu tinha que falar daquilo que me transformou. Era o início de tudo. A missão no início ali era aquela. Eu pensava que era isso o resumo da minha vida. Seguindo Pedro, mais adiante começa a caminhar com Jesus. Caminha com Jesus um bom tempo, até que um dia Jesus está ali no meio de uma multidão, e Jesus pergunta para aquela galera: olha só, quem estão dizendo que eu sou aí? É fácil de responder, é só você responder o que estão dizendo aí fora. É só falar dos rumores do que você está ouvindo. Então sai da sua conta e vai para a conta daquilo que você está ouvindo. Não tem problema de tu dizer, mesmo que a informação que você recebeu esteja errada. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é profeta. Os guris respondendo: tá, e vocês, quem dizem que eu sou? Eu lembro na época da escola que o professor perguntava uma coisa e tu tinha medo de responder, porque se tu respondesse errado, tinha aquela vaia da turma: bah, errou. Lembra? Pedro se levanta e não tem medo da vaia. Pedro nem sabe direito o que está falando, mas ele se levanta, aponta para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acredito que todo mundo fica parado olhando assim: Pedro do céu, cara, não podia falar isso. Por mais que ele fale, não pode falar isso, porque a lei judaica naquela época não permitia que isso fosse falado. Mas Pedro não estava nem aí. Ele estava intenso, vivendo com Jesus algo incrível. E ele tira aquilo ali. E aí o Jesus se levanta e diz: olha, Pedro, que bênção, porque não foi a carne, não foi na carne que tu, não foi no chutão, não foi chutando que tu acertou, foi o Pai que te revelou. Olha uma experiência com Deus de novo.
E agora, porque tu teve coragem de ouvir o Pai, eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que era Jesus, eu edificarei a minha igreja. Pedro, se tu tiver alicerçado em mim, nós vamos construir a igreja, Pedro. Missão! Lembra do início? Você é alicerçado em Cristo, fundamentado em Cristo, pregando para todo mundo e fazendo de tudo para trazer pessoas para a igreja. Quem lembra? Aí o tempo foi passando. Aqui no caso de Pedro, alguns versículos para frente, Pedro agora com o peitinho estufado, porque tinha sido aprovado pelo mestre. E é bom, cara, ser aprovado pelo mestre. Peitinho estufado, fica, fui aprovado pelo mestre. Jesus fala: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, Jesus que sabe de tudo, Jesus que sabe de tudo, fala isso. E Pedro, num momento, diz para Jesus: eu não vou deixar que nada aconteça contigo. Eu não vou deixar que ninguém chegue perto de ti. Eu não vou deixar que ninguém te toque. Pedro, que tinha acabado de receber uma revelação do céu, agora está lançando uma revelação na carne. E é fácil, dentro da igreja, o aplauso, a bênção e a aprovação por algo que tu sabe, que Deus te revelou, te tirar do foco. É fácil. É fácil, e eu te digo por quê. Porque eu me perdi no meio do caminho, com agenda, com aplauso, com tapa no ombro e reconhecimento de quem eu era, no que eu me transformei, ao ponto de não ouvir claramente o que Deus estava me pedindo muitas vezes. E muitas vezes Deus estava me pedindo para perdoar pessoas, para amar pessoas, mas agora eu sou aprovado. O próprio Deus me aprovou por causa da obra que eu estou fazendo. Então não importa o que os outros estão tentando me mostrar que está de errado, eu acho que eu sou aprovado e pronto, eu não estou mais ouvindo ninguém. E é muito comum, depois de você ter uma bagagem no evangelho, não querer mais ouvir ninguém. Só se o pastor falar comigo: ei, o Senhor pode estar levantando pessoas, o Senhor pode estar levantando uma criança de 7 anos e revelando a ela o que Deus quer falar contigo. Só que hoje você não quer encarar talvez a sua verdade. É desconfortável a sua verdade. Você sabe que tem algo que tem que mudar e você não quer admitir essa verdade. Pedro não queria admitir a simples verdade de Jesus ter que passar por um processo de ser crucificado. Não, Jesus, eu não vou deixar. Mas Pedro, é necessário, faz parte do processo, eu vou ter que viver isso. Não, mas eu não vou deixar. E quantas vezes a gente não está deixando, ou dizendo para Deus que Deus não pode fazer aquilo que Ele está dizendo que tem que fazer, porque faz parte do teu processo. E é nessa hora que a nossa verdade vai contra a verdade do Senhor, e quando a gente nem vê, a gente está caminhando no nosso caminho de novo, e Deus está dizendo: eu estou indo por aqui, tu não vai vir? Não, Senhor, eu tenho certeza que o caminho que eu estou aqui é certo. Eu tenho certeza que tu não pode passar pela cruz, que tu não pode morrer. Se deixasse, Pedro segurava Jesus pelo braço, mas Jesus foi rumo e em direção ao propósito. Missão se faz com verdade, e essa verdade está totalmente submisso à vontade de Deus. Ouvir Deus constantemente. O pastor falava uma coisa que é muito verdade: se sair 10 quadras para cá, 10 igrejas, 10 quadras para lá, 10 igrejas, mas se nós caminhar 10 quadras, tem 10 moradores de rua, ou 10 meninos usuários de crack caminhando que nem zumbi na rua. E por quê? Porque muitas vezes a nossa missão se deteve só quinta e domingo está aqui, e não manifestar a verdade que nos transformou. Perdemos a fome. Antigamente nós tínhamos fome e sede de levar uma comida para o morador de rua, e não quero pesar de ninguém aqui, mas eu coloco eu na primeira fila. Ontem eu assisti um culto, sentei e assisti um culto numa igreja com a irmã nossa. Sabe quanto tempo fazia que eu não sentava e assistia um culto? Anos. Mas a minha verdade dizia que eu estava fazendo certo. Eu tenho uma igreja, claro, que eu assistia na nossa comunidade, eu assistia os nossos pregadores da casa. Raramente, mas sim. E onde Deus falou comigo, disse assim: aqui, filho, tu pode se jogar, aqui tu pode chorar, aqui tu pode te rasgar, aqui tu bota toda a tua verdade, porque talvez lá na comunidade tu não consegue expressar toda ela. Lá tu é o pastor presidente,
Aí quando termina o culto, tem uma fila de pessoas no gabinete para te atender. Tem que manter a postura de homão, forte. Mas eu já vou te adiantar, meu filho, assim dizia o Senhor comigo: essa verdade aí não faz parte do meu projeto para a tua vida. A minha verdade para a tua vida é tu admitir que neste momento tu está precisando de algo novo da minha parte. A minha verdade para a tua vida, Juliana, é tu admitir que tu é uma criança que está precisando de um colo e precisando agora de mim. E é nesse momento, cara, que nós deixamos a verdade voltar para a nossa vida. A nossa velha verdade. Agora não mais com droga, agora não mais violenta, mas com vontade ainda de ser violento muitas vezes. A última vez que nós conversando com um pastor, estava ali no refeitório, numa reunião que estava o Josiquel, todo mundo, a família. E teve uma hora que escapou uma coisa assim dos meus lábios, assim, sabe, de eu brabão, assim, sobre uma situação. E eu, mas não sei o quê. E o pastor, muito calmo, com muita paciência e muito amor: Juliano, não é assim, guarda o teu coração. E eu achando que eu podia ser assim ainda. Não, o importante é eu não ir ali e não brigar, mas eu posso mostrar que eu sou brabão ainda. Não, essa verdade não faz mais parte de mim. A verdade de Cristo que tem que ser o fundamento da minha vida. E se hoje dentro da tua casa ainda tem indícios de verdade de quem tu era, talvez não mais na droga, não mais no álcool, não mais na boca, mas ainda tem verdades que estão separando a tua família, ainda tem verdades que estão gerando coisas ruins dentro da tua casa, o Senhor está dizendo hoje: ei, eu não te chamei para viver a meia verdade, eu te chamei para viver a total verdade proposta pelo Evangelho. A total verdade. Pedro pula e diz: ninguém vai te tocar. Pedro, não é essa a verdade. Não vem querer ser brabão aqui, Pedro. Deixa eu viver o meu propósito. Não tenta misturar as coisas aqui. E te digo mais, Pedro, eu te conheço mais do que tu te conhece. Hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Eu me conheço. A minha verdade é que eu nunca vou abandonar a igreja. Se eu perguntar agora aqui, todo mundo fala a mesma coisa. Só que uma coisa é muito louca. Quantos pregadores que eu via correndo no altar, quantos cantores gospel famosos que hoje eu vejo abandonando o Evangelho. É porque caminharam dentro do reino, ou no meio do povo do reino, falando das coisas do reino, mas com seu coração cheio da verdade antiga que vivia. Pedro se perdeu aqui. Essa verdade aqui de Pedro fez ele se perder. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Confronto. E quando a gente é confrontado, que tem que mudar, viu? Isso aí tem que sair da tua vida. Não adianta nada dizer que eu não consigo ter paciência com aquela mulher. Tem que ter, velho. Eu não consigo ter paciência com aquele homem. Tem que ter, irmão. Porque lá em casa, assim, a gente ou é isso, senão a gente entrega o ministério. E olha que eu tenho uma lemoa lá daquelas brabas, sabe? Que graças a Deus está vivendo para agradar a Deus e não a mim. E quando ela vive para agradar a Deus, eu tenho a mulher perfeita na minha casa. Às vezes você olha para a bênção e tu pensa: não, mas não merece. Então tá, não é ele que merece, nem ela que merece, é o Senhor que merece. Honre o Senhor, que tu vai ver o resultado na terra se movendo. Pedro não queria honrar. Pedro queria: não, agora deixa Jesus que eu vou te mostrar. Ninguém vai encostar em ti, eu vou sair no soco com esse cara tudo aí. Ninguém vai encostar em ti, Pedro. Não, olha só, tu vai fugir, tu vai me negar, mas não dá nada, viu? Faz parte do processo, tá? A Bíblia fala que mais adiante vieram os soldados e Pedro até tentou firmar o garrão. Você lembra? Quando vieram, Pedro não aceitou, puxou para trás, puxou da espada e disse: não vou aceitar. Mas quando ele viu que era um bandão de brigadiano, porque era, né? Eram as autoridades da época. Se nos dias de hoje Pedro usava uma espada, hoje estaria usando um revólver, ou um facão no mínimo. Quando Pedro viu que preteou usar da gateada, opa, eu acho que não vai dar para segurar isso daqui. E largou correndo. Ali foi viver a verdade dele. Porque quando a gente se dispõe a viver uma verdade com Deus e está enganado vivendo a nossa verdade, mais cedo ou mais tarde a gente não consegue sustentar isso, e isso estoura. O nosso emocional bota para fora. Alguém vê você sendo estúpido, ríspido, alguém vê uma coisa tua que diz: ei, isso não é atitude de crente. E é por causa disso que o mundo muitas vezes está indo para longe da igreja, ao invés de querer entrar aqui dentro e viver a igreja com a gente. É por causa de alguém que vive uma meia verdade, conhece a palavra, mas vive uma meia verdade. E ei, está aqui o pastor que era um que estava nessa fila, tá? Mas graças à verdade do Evangelho, eu tenho a oportunidade de nessa noite me arrepender e voltar à origem e o amor do início.
A Bíblia fala que Pedro fugiu, acompanhou de longe, e num determinado momento, ele, depois de ter vivido aquilo que o Senhor falou que ele viveria, ouviu o galo cantar. E quando o galo cantou, a verdade era que Pedro tinha negado, Pedro não era o que achava que era, e a verdade de Jesus qual era? A Bíblia fala que Jesus, caído, olhou para ele e o amou. Jesus amou Pedro depois de ter negado a ele. A Bíblia fala que, passando isso, Jesus apareceu a eles, toda aquela coisa que você sabe. E aí Pedro está com os amigos e diz: galera, vamos pescar, passando lá na frente. Ah, Pedro, vamos, mas nós não fomos chamados para a missão de pregar o Evangelho. Cara, mas eu acho que agora eu quero fazer isso. Sabe qual o problema de nós misturar a missão que Deus nos deu? É porque você geralmente vai querer fazer o que você quer e parecido com o que você fazia no mundo. Vou parar de servir na obra de Deus, vou só no domingo, porque daí eu posso chegar mais tarde e posso jogar um futebol com os guri. Porque daí eu não preciso mais vir todo domingo e toda quinta, e daí eu posso visitar os meus parentes lá que não são nem convertidos, e lá vai estar rolando aquela musiquinha, tu vai bater um pezinho no início, e daqui a pouco vai lamber os beiços por causa de uma cervejinha que está no copo no meio dos teus parceiros, e quando vê tu não vem no domingo porque tu ficou lá, porque tu é normal isso. Logo a outra verdade do mundo está voltando para a sua vida, e você está achando que está vivendo a verdade do reino porque conhece ela. Só que conhecer a verdade do reino não quer dizer que você está vivendo a verdade dele. E aí, você sabe da história. Pedro fala para os guri: vamos pescar? Vamos, foram pescar. Mas Jesus não desiste de nós. E diz que está lá Pedro lá tentando pescar, não pegou nada de novo. Porque quando tu está tentando fazer o que Deus não mandou tu fazer, geralmente não vai prosperar. E aí diz que alguém assobiu. Eu tento imaginar que eu assobio. Ei, Pedrão, joga a rede do outro lado. Quer? Do outro lado. Eu já ouvi isso uma vez. Jogou a rede do outro lado. Quando Pedro jogou a rede do outro lado, pescou muitos peixes, e ele lembrou que só uma pessoa podia fazer aquilo naquela hora do dia, e ele era Jesus. Jesus quer nos lembrar que Ele pode voltar a fazer o que Ele fez um dia. Ele pode fazer nós voltar a queimar que nem nós queimamos um dia. Nós podemos voltar a ter sede e fome por almas como tivemos um dia. Nós podemos nos posicionar como nos posicionamos um dia. Podemos reacender como reacendemos um dia. Como um dia a gente foi, e hoje a gente acha que é normal ser assim. Ser assim como, pastor? Vir e ter um compromisso com o prédio, e não com a verdadeira missão da tua vida. Porque aqui nós lemos: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quem caía? Não diz quem. Era a igreja. Quem foi a última pessoa que olhou para a nossa vida e quis vir na igreja junto com a gente? Porque no início as pessoas perguntavam: por que tu é assim? E tu dizia: é porque eu tenho Jesus na minha vida. E abria um sorrisão. E às vezes a gente está sentindo vergonha do tipo de vida que está vivendo. E eu me coloco no primeiro da fila, porque esses dias um pastor me procurou e falou assim: Juliano, fiquei sabendo, cara, que tu tá meio desestabilizado aí. É mesmo, pastor? Brabão já. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Fala para mim quem foi que falou. É verdade? É verdade, Juliano? É verdade ou não é? Tu não tem que perguntar quem foi que falou. Tu tem que saber se essa é a tua verdade, porque Deus não te chamou para te continuar com esses sentimentos dentro de ti. Essa é a tua verdade, Juliano? É a minha verdade, então vai te tratar. Tu não precisa saber quem foi que falou, quem foi que te fez, porque a missão que tu recebeu de pregar o Evangelho é para viver como Cristo. E Cristo no teu lugar não queria saber quem falou. Cristo mudaria para ser aquilo que o Pai quer que Ele seja. Nessa missão não tem vingança, mesmo que te bata numa face. Nessa missão a gente se rende. Nessa missão a gente se entrega. E Pedro puxou de uma espada tentando defender e fazer do jeito dele. Quantas vezes nós estamos tentando colocar a mão naquilo que Deus quer fazer e tentando fazer do nosso jeito? Nessa missão Pedro: cara, eu não vou continuar aquilo ali, eu vou pescar. E aí Jesus se revela a ele:
E diz: Pedro, olha só, eu estou aqui. E você sabe da história. Depois que eles pescaram, foram para a beira da praia, Jesus olha para ele: ei, Pedrão, firmeza total, firmeza. Tu me ama? Pô, Jesus, é claro que eu te amo. Tá, então cumpre a missão que eu te mandei tu cumprir. Opa! Voltei a jogar com a 10 de novo. Eu andava perto dele, eu neguei ele, e ele está dizendo que eu posso continuar sendo a pedra, que sobre ele edificaria a igreja. Sim, Pedro, eu estou te dando uma oportunidade de tu se arrepender do que tu estava sendo de novo e viver o projeto que eu propus para te viver, Pedro. Eu estou te chamando para voltar para a origem do primeiro amor, Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, Deus. Jesus, eu te amo. Ah, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Diz que ele ficou triste, diz que ele ficou estranho. Pô, já falei, né? Olha Pedro brabão de novo. Jesus não quer saber se tu vai ficar brabão de novo. Jesus não vai desistir de ti e vai te pressionar dizendo: Pedro, eu sei que tu me ama, eu sei que tu me ama, eu só preciso provar para ti que esse amor por mim tem que te mudar. Esse amor de ti por mim tem que fazer tu se parecer comigo. Tu não tem que estar comigo, Pedro, por um projeto teu, pessoal, particular. Tu tem que estar comigo, Pedro, pelo projeto que eu trilhei para ti. E a tua missão, Pedro, é ser como eu. É fazer como eu faço. É ir para uma cruz como uma ovelha muda. É não se preocupar com quem está tirando onda de ti, mas se preocupar em orar pela vida deles e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu estou tendo que aprender isso hoje. Eu, pastor Juliano, pastor presidente da comunidade cristã Lugar de Filho, e um monte de história que você vai ouvir falar de mim, estou dizendo para ti: o Senhor está tratando na minha vida para mim viver a verdade dEle, porque a missão dEle só vai se cumprir de verdade se eu viver a absoluta verdade proposta para a minha vida. E às vezes a gente não entende por que parou no tempo. Às vezes a gente não entende por que não está acontecendo mais. Às vezes a gente não entende por que está no automático. Por que não sente mais. Ah, não precisa sentir, tu tem que crer. Mas vai dizer que não sente falta às vezes de uma queimadinha. E nisso o Senhor me chamou e falou assim: tá vendo aquele som que tu comprou? Eu comprei um equipamento de som porrada assim, porradão assim, para fazer evento de rua. E eu gosto, né? Chegar nas vilas, botar um rapzão a tremer, passa os guris da boca, começa a perguntar: o que vai ter aí? Vai ter um rap depois. A gente nem fala que é igreja, vai ter um rap. Cola aí, chama os guris tudo. Vem que vocês vão ver. Quando vê, eles vêm tudo. E a gente está cantando um rap. E aí os irmãos estão olhando ali. Daqui a pouco a gente para tudo e prega o evangelho que nos alcançou e nos transformou. E aquele menino que está ali pensando: cara, na noite anterior eu não queria estar aqui. Eu entrei nessa vida, mas eu quero sair. Está ouvindo um cara que saiu dessa vida dizendo: pode sair daí que eu estou aqui do lado de cá te esperando. E o Senhor vai te respaldar e vai te arrancar deste lugar. Só que se depois que esse menino vê este homem pregando sobre esse Jesus, vê o mesmo homem descendo do carro, puxando o freio de mão para brigar no trânsito porque me cortaram, ele está vendo duas verdades. O senhor faz isso, pastor? Não, faz anos que eu não faço, tá? Só para deixar claro. Mas se ratear o que tem dentro de nós nos faz fazer isso. Talvez não estamos descendo do carro e brigando no trânsito, mas lá em casa estão batendo na mesa e mandando a mulher alguma coisa. Não interessa qual é a tua verdade, interessa que Jesus está aqui e quer nos medicar nessa noite. Por quê? Porque em Atos 2, versículo 42, a Bíblia nos diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam para todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Sabe o que é isso aqui? Um povo transformado. Sabe quem que deu início a isso aqui? O Pedro. O Pedro que fugiu, agora acabou de pregar para 3.000, sem medo dos soldados, sem medo de perder a cabeça, sem medo de ser crucificado, mas dizendo: Jesus, eu entendi a verdade não é me beneficiar na terra, a verdade é viver o meu projeto na terra, para um dia poder alcançar a vitória no céu, Jesus. Então hoje aqui você morre, você entra por aquela porta não para ouvir uma palavra que diga que você é vencedor, mas uma palavra que vai dizer: você é vencedor se morrer e viver o projeto perfeito de Deus na tua vida.
Porque senão você está vivendo a sua velha verdade. Jesus não pode viver em você, porque a verdade dele conflita com a sua. E você está se enganando, vivendo a sua verdade, porque conhece uma informação sobre Jesus, mas não está vivendo a verdade dele. Porque quem vive a verdade dele, junta a gente em volta, porque quer mudar de vida. E o Senhor quer te usar como um ponto de partida, para que pessoas olhem para você e digam: eu quero ir junto contigo, Naame. Eu quero mudar de vida. Eu preciso entrar naquele lugar. Eu preciso desse Jesus que tu tem. Porque durante muito tempo eu fiquei pensando: por que ninguém mais olha para mim com os mesmos olhos do início? É simples, porque eles estão vendo eu falar uma verdade com os meus lábios, mas muitas vezes vivendo com a minha vida uma outra. Nada de pecado, mas aquele jeitão, sabe? Se eu entrar nessa briga eu acho que eu ganho. Se eu botar o pé eu acho que eu derrubo. E quando vê, a gente está vivendo uma meia verdade, que não vale nada. Aqui é a verdade ou a verdade. E isso é fazer missão. Missão se faz com a nossa verdade. As pessoas vão ouvir as palavras que saem dos nossos lábios, mas elas vão ter que ser sustentadas com a nossa vida. Como é que está a sua verdade no interior hoje? Você pode se colocar de pé junto comigo? Como é que está a sua verdade hoje? O que tem dentro de você hoje que você sabe que não tem a ver com a verdade do Senhor? Que tipo de sentimento tem dentro de você hoje que você sabe que Deus não tem a ver nada com esse sentimento? Qual é a tua verdade hoje? Semana passada eu encontrei uma, semana retrasada eu encontrei outra, e eu estou tentando destruir com todas as minhas verdades, para que elas sejam somente testemunhos de quem eu era, para viver a verdade absoluta do Senhor. Tem pessoas que falaram mal de mim, talvez até com motivo, mas aqueles que não têm motivo, cara, isso me remoía por dentro. Segundo a verdade de Cristo, eu devo morrer para o que eu acho, para viver o que Ele propõe. E quando eu decido isso, eu colho o fruto disso. Eu estou vivendo algo tremendamente abençoado em Deus. Uma paz que eu sentia no início, que eu não tinha pretensão nenhuma. Eu só queria viver, cara. Eu só queria viver. Quando eu ia me matar, na minha conversão, eu ia me matar. E aí alguém disse: Jesus pode mudar a tua vida. É mesmo. Eu não pensei em casamento, eu não pensei em nada. Eu só queria viver. Aí Deus faz, além de eu viver, me dá uma esposa. Além de uma esposa, me dá mais 2 bacurinha, que eu tenho um de 2 e um de 3, que faz imagina, me transforma em pastor, e para honra e glória do santo nome dele, me traz aqui para pregar o evangelho para você hoje, transparente, porque eu estou botando para você que semana passada eu precisava deixar uma verdade na minha vida para trás. Existe mais alguém aqui nessa noite que precisa deixar uma verdade antiga para trás, para viver absolutamente toda a verdade do Senhor hoje para a tua vida? Vamos adorar o Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Talvez algumas verdades voltaram para a vida de algumas pessoas porque imaginavam que era o mais certo a ser feito,
E hoje o Senhor está dizendo: não julgue o certo a ser feito, julgue o que a palavra está mandando você fazer. Talvez a verdade de pessoas seja um sentimento que você sente por outra pessoa, uma amargura, uma raiva, um rancor pelo que te fizeram. E o Senhor está falando: ei, essa é a tua verdade, de novo voltando para a tua vida. Mas a minha verdade é perdão, é misericórdia. Talvez nessa noite pessoas estão dizendo: pastor, é verdade, faz um tempo que não está movimentando nada na minha vida espiritual. Mas como eu conheço a palavra de ponta a ponta, mas como eu conheço um monte de coisa das coisas de Deus, parece que eu não sei. Eu já te digo o que é. É porque uma velha verdade entrou para dentro de você. E talvez essa verdade é um monte de julgamento, é um monte de coisa que você está enxergando que não precisava enxergar. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: larga aquela velha verdade de novo, porque você está voltando a pescar que nem Pedro. E o Senhor está dizendo: joga a rede de novo, que eu vou te provar que eu sou Deus de novo. Coloca o teu coração de novo diante de mim, que eu vou te provar que eu faço de novo. Deixa eu incendiar este coração de novo, que eu vou mostrar que eu continuo com uma missão para a tua vida. É o mesmo que perguntar: tu me amas? Sim, Deus, eu te amo, mas eu estou frio. Eu te amo, mas eu estou fraco. Eu te amo, mas não estou entendendo. E o Senhor: não importa, apacenta as minhas ovelhas. Mas isso não é palavra para pastor? Não, isso é palavra para quem se converteu. E por causa da sua conversão, a sua cidade vai se converter, porque as pessoas vão querer essa vida maravilhosa que você está vivendo. Agora, se eles olham no teu rosto e não conseguem ver alegria, talvez uma velha verdade voltou para a sua vida. Lembre-se do primeiro amor e volte para ele nessa noite. Existe alguém aqui nessa noite que quer orar comigo sobre isso? Porque o pastor vai orar agora e eu vou descer para apelo. Mais alguém junto comigo? Se você está aí, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Eu quero orar com você. Meu orgulho me Se você quiser, saia do seu lugar para trazer a sua verdade diante de Deus e diz: não importa o que os outros vão pensar. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia. Inclina o teu coração, fecha os teus olhos. Vamos orar a Deus. Vamos buscar ao Senhor de toda a intensidade do nosso coração. Vamos sair daqui renovados e edificados por essa palavra, a qual o Espírito de Deus ministrou no coração do pastor para trazer até o nosso coração nesta noite. É tempo de nós jogarmos a rede. É tempo de nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele acrescentará na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos chegando diante da tua presença, diante da tua grandeza, Pai, com o nosso coração aberto, Pai, com a nossa alma, Senhor, com o nosso intelecto, Senhor, preparado para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E queremos Te pedir neste momento que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor nos dê a sensibilidade de ouvir a Tua voz, para que verdadeiramente haja mudança na nossa vida, para que verdadeiramente haja transformação na nossa vida. Não queremos, Pai, brincar de vir na Tua casa, mas queremos sim, Pai, entregar o nosso melhor para Ti, Senhor. Por isso nesta noite, vem Espírito Santo, tenha liberdade de agir na nossa alma, no nosso coração. Leva cativos os nossos pensamentos, Pai. Tira de nós toda ferida, toda machucadura na alma, tudo aquilo, Pai, que nos impede de crescer, de avançar, de prosseguir em Te conhecer, Pai. Nos traz a Tua verdade, Pai, a verdade que nos liberta do erro, do engano, do caminho falso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter um comportamento segundo o Teu Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor, a frutificar o fruto do Teu Espírito, Senhor. Que nesta noite nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, de tudo aquilo que nós estamos fazendo e não está agradando o Teu coração.
E nesta noite nós venhamos nos humilhar, Pai, e te buscar, Senhor, nos desviando do mau caminho, Pai, para que haja, Senhor, mudança na nossa vida. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Pai. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo o Teu propósito, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta de nós, Pai, pessoas que nos levam, Pai, a tropeçar, Pai, a falhar perante a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer a vontade do Pai. Ramassugerei Shagai Takaramagasou. Começa, meu Deus Todo-Poderoso, quebrar todas as cadeias do inferno, todos os grilhões, todas as barreiras, todos os impedimentos, o gigante, a muralha, aquilo que nos impede de chegar, Pai, aonde o Senhor quer que nós venhamos chegar, Pai. Todas essas barreiras venham ser quebradas nesta noite, cadeias do inferno, grilhões que aprisionam a alma, que aprisionam o coração, feridas, traumas, Pai. Nesta noite venha cair por terra pelo poder que há no santo nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, entregamos tudo nas Tuas mãos, confiando que Tu és poderoso para mudar, para sarar, para curar e para transformar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e declaramos, Pai, a Tua igreja crescendo em conhecimento e em sabedoria do Teu Espírito, Pai. Nós declaramos a Tua igreja desenvolvendo um ministério, um chamado de ir e pregar o Teu Evangelho. Ah, Pai, além das barreiras, além das fronteiras, Pai. Nos dá a ousadia do Teu Espírito, Senhor. Nos dá a ousadia do Teu Espírito, Senhor. Não deixa que nós venhamos nos intimidar, Senhor, com o mundo, com as afrontas que está aí fora, Pai. Mas que nós venhamos, Senhor, ter a ousadia de falar do Teu Evangelho, de viver o Teu Evangelho com transparência, Pai, com sinceridade de coração. Assim nós oramos e entregamos nas Tuas mãos, confiando que Tu és poderoso, que Tu és aquele que nos chamou, Pai, mas também aquele que nos ajuda a completar esta obra aqui na face da terra, em nome de Jesus Cristo. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Acharei conforto em Teu amor. Vem, Espírito Santo, pois eu sei que derrama da Tua Shekinah, aquele que me guarda. derrama do Teu poder, Pai. O Teu poder, Pai, que muda, que transforma. Em Teus braços é o meu descanso. É nos Teus braços, Pai. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu Queremos descansar em Ti, Pai. Queremos fazer a Tua vontade. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.